Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 26 de janeiro, sextou. E antes eu começo a falar meu estudo, minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo do vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo no botão para se inscrever e bora pro gráfico. Começando pelo dólar, setup das linhas. Hoje vai ser bem rápido pelo jeito da revisão, porque o dia foi maravilhoso, né? Maravilhoso. De doer, de chorar. Praticamente não tocou nas linhas. Abriu aqui, não tocou aqui. E ficou aí nesse range. Então, num renco ficou nesse range, imagina um gráfico de candles. Já em relação à regra de coloração do dólar, o que a gente teve aqui? A gente teve apenas duas alterações. A primeira alteração de cor, que poderia ser uma entrada, era 11h20. Não andou o movimento, nem chegou na região da linha que estava aqui em cima. Ficou bem travado, não rompeu o máximo do dia direito, e aí trocou de cor, teria estopado, trocou de cor, já era 18h14, não vale a pena fazer essa entrada aqui. Feio, tudo feio. Já em relação ao índice também, que no início do dia não foi fácil, a gente teve o início do dia... Peraí que meu gráfico tá bugado. Dia 26 de janeiro. Aqui embaixo. O movimento começou com um gapzinho de alta. A primeira cor a gente não entra, então compra a gente não faz. Começou a ter uns movimentos bem estranhos aqui. Bem estranho mesmo, algumas cores alteradas. Começou a ter gap entre candles, sei lá o que aconteceu aqui. Ah, lembrei. Esse movimento todo é por causa do primeiro candle do dia até 9h01. Então, tudo isso aqui foi movimento do primeiro minuto do dia. A volatilidade que teve. E aí trocou de cor aqui, 9h02. 9h02, mas teve uma mudança aqui antes, que era 9 horas, então não daria para entrar realmente quando mudou, porque foi muito rápido. Aqui tá dentro de 9 horas ainda esse candle da mudança de cor para venda. Então, acho que não daria tempo. Quando eu cheguei para o gráfico, já estava aqui no meio desses blocos aqui. E aí mudou de cor de novo, era 11h17. 11h17 mais ou menos, essa aqui acabou pagando. Foi interessante. Aqui andou uns 600 pontos. A venda estopou, a compra andou de novo. A venda estopou, a compra estopou, a venda estopou. A compra também teria andado aqui de novo. Então, praticamente hoje foi um dia mais de compras. E aí, venda no fim do dia já não compensa. Então, se alguém chegou a fazer a operação aqui do renco, nessas regiões para compra, deu muito bom. Já em relação ao gráfico de candles, 5 minutos, dólar, o que a gente tinha aqui? Relembrando uma coisa importante, nós tínhamos um caixote do dia anterior. Então, fechou o dia anterior aqui nessa região, caixote. E no macro, nós tínhamos aqui essa região desse fundo desse dia, que não tinha sido rompido, tá? Não tinha sido rompido. Aí o primeiro candle de hoje foi um gap de baixa, já rompeu essa região, já pegou essa liquidez, esse fundo daquele dia ali, rompeu também a lateralidade de ontem. Então, rompeu a lateralidade de ontem e de antes de ontem. E aqui nesse primeiro candle foi um candle de rejeição, um candle long leg doji. Esperar sair em torno desse primeiro candle. O movimento do candle seguinte já deu sequência ao movimento de alta, não vejo setup da VWAP aqui.
porque pelo menos o primeiro candle de 5 minutos fechou abaixo, não vejo força de VWAP aqui por enquanto pelo 5, e a base desse operacional é o 5. O preço acabou fechando o gap, travou aqui média de 20, posso considerar que é média de 20? Sim, a 20 não estava bem em tendência, acho que é movimento de trava em região de gap normal mesmo, voltou, a VWAP estava forte, candle de rejeição, 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 rejeição. Tentou testar a máxima do dia, voltou como rejeição. Aqui eu já começo a ver que talvez a média 20 está ancorando esse movimento para jogar para baixo. E aí eu não vejo gatilho pela questão de 9, VWAP, 20, aqui o pullback, o risco retorno, mas o preço tentou cair. Não conseguiu romper mínima, travou nessa região desse pavio do primeiro candle, voltou com um pullback aqui agressivo, inclusive esse candle 19 teve volatilidade por causa da notícia. Esse candle foi lá na região de fundo, não conseguiu romper, voltou, fechou como um candle de rejeição. O seguinte estava parecendo que ia romper máxima, não rompeu, voltou, fez um 2, 3 aqui, mas as médias já estavam estranhas, parecendo até que estava caindo, respeitando esse LT aqui, ó. E aí quando deu esse candle, deixa eu falar qual, tirar aqui, deu esse 1, 2, 3 que eu falei, depois deu um candle de rejeição, e aí veio esse candle dos 5 minutos, esse 23, podendo ser um candle de pré-tendência para romper fundo, romper essa lateralidade toda e seguir alguma tendência. Só que aí acionou, beliscou a região de fundo, não conseguiu romper, testou de novo a média 9, já estava vendo aqui uma possibilidade de fraqueza até da média 9, só que eu comentei na hora que não tinha risco retorno. E aí, por exemplo, nesse candle aqui, se eu entrasse, colocasse stop no fundo, a média de 20 está na minha cara dos 5 minutos. Eu não vejo, infelizmente, risco retorno. E aí, simplesmente, o preço acabou estopando. O stop estava aqui na região do VWAP. Subiu, pegou esse topo aqui, rompeu esse topo. Esse candle 31 rompeu a máxima do dia, pegou a liquidez da máxima, não deu sequência ao rompimento. Voltou pro back agressivo, deu outro candle, não vou entrar, médias todas emboladas, trap zone. Não sai, não decide para que lado que vai e tá querendo voltar para lateralidade macro. E aí o preço fica testa 9, testa 9, testa 9, rejeição, rejeição, rejeição. Eu vejo que o topo tá forte, mas ao mesmo tempo tá subindo como se fosse triângulo ascendente. Não vejo então quem tá dominando aqui. Para mim tá 50 a 50%. O topo ganhou de primeira aqui, depois rompeu a média de 20 para baixo, aí ficou 20 para baixo, 20 para cima da 9, 20 para baixo, 20 para cima. E aí, nada a ser feito, um tempão aqui praticamente travado, 1 hora sem volume, já começou a ter gap entre candles aqui no meio, sem volume financeiro. Literalmente parou, morreu, não tinha mais notícia, não tinha nada. Tentou cair, todos os candles aqui de rejeição, travou nessa região que posso considerar retração? Posso, travou aqui em 50%. Fez esse quase engolfo 68. Mas eu não vejo nada de médias. E aí foi assim até praticamente o fim do dia. Olha só o tanto de doji, sem volume, não andou, média sem tendência. E teve esse volume aqui do fim do dia, normal de ter, pelo fechamento. E também por muitas ordens serem fechadas pela questão de ser final de semana. Mas, no geral, nada a ser feito aqui. No gráfico branco, então a gente meio que teve um triângulo descendente nisso do dia. Essa região desse caixote aqui, até aqui atrás, que não foi um rompimento verdadeiro, voltou, começou a fazer um canal aqui no fim do dia, mas com dificuldade para ter algum movimento. O range estava muito curto, range de 18 pontos, 18. O candle diário desse dia de hoje, se eu for olhar aqui, olha o candle, o tamanho dele. Tipo, largado, no meio do nada. Se eu for olhar outro candle parecido com esse, que não tenha muitas sombras, até esse dia aqui foi grande. Esse dia foi grande. Esse dia aqui também foi grande, a volatilidade um pouco maior. Esse aqui também foi maior. Nossa, muito tempo que não tem... Ó, por exemplo, esse. Foi maior aqui esse dia. Tem muito tempo que não tem um movimento tão baixo assim, um range tão curto, volume baixo. Deixa eu ver a relação do volume. Confirmar aqui. Nossa, baixíssima. Essa queda aqui tá caindo praticamente sem volume. Cada dia que passa, menos volume aqui essa semana. E aí finalizou desse jeito horrível aqui essa semana, sexta-feira.
Então, operação hoje no dólar, acabei vendo essa no início do dia. Não vi, mas depois, não fiquei caçando operação depois que eu vi que o gráfico não estava bonito, não estava andando, nem com notícia andou, chegou a abertura de 11h30, nem andou também. Um candle grande aqui não estava dando sequência, era anulado todo depois. Então, o gatilho aqui que eu cheguei a entrar, tomei o stop aqui na região do VWAP. E aí foi isso, no dólar. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flood Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, que eu amo, né? Dia anterior bem feio, fechou praticamente... Não, ontem feio no índice. Hoje o dólar fez o que o índice fez ontem, de feiura. Ontem praticamente o índice travado, formou aqui pra gente o caixotinho. E aí no dia de hoje já abriu testando essa máxima do dia de ontem. Primeiro candle teve alta volatilidade, por isso que aquele Renko, eu falei assim, nossa, que estranho, movimento forte. Realmente, né, se for olhar por sombra aqui, do topo ao fundo, 600 pontos. A variação do primeiro candle é porque teve notícia. Vou falar sobre essa notícia que inclusive foi vazada, o resultado antes. Mas pegou a liquidez dessa região, dessa máxima aqui também aqui atrás. Travou nessa região de troca de polaridade que teve aqui no dia antes de ontem. E aí o preço, o primeiro candle voltou rápido. O candle seguinte deu sequência ao movimento. E foi caindo de uma forma muito estranha. Não tinha força, mas estava caindo. Não tinha critério para reversão, nada a ser feito, média sem tendência em torno da 200, e caía. Ficou aqui praticamente 1 hora com todos os candles negativos. E aí fechou o gap aqui às 10h10, volatilidade da abertura das ações. Fez um pullback de médias, posso considerar? O cruzamento foi bem recente. Não vejo aqui está mais difícil de analisar essa questão de talvez tendência das médias em lateralidade. O dólar, pelo menos, as médias no dia não tinham cruzado aqui quando deu essa operação. Já o índice cruzou com a abertura, cruzou aqui. Será que vai criar tendência? Tá cedo. E aí o preço tem a volatilidade da notícia, que foi nesse candle 19, que nem teve tanta volatilidade assim. Mas esse candle 19, ele chegou a beliscar a mínima do dia anterior e foi somente no 20 que chegou a pegar a liquidez desse caixote. Quase que fechou o gap que teve aqui aberto, que no dia anterior não pegou. Posso considerar que cravou o ajuste de ontem? Até posso. Posso também falar que teve essa confluência aqui, tudo junto. E não conseguiu fazer um rompimento verdadeiro, voltou para a lateralidade, médias voltaram a quebrar de novo, o VWAP não estava forte, aqui era praticamente lateralidade, eu posso considerar retração também, mas geralmente retração muitas vezes não é respeitada em lateralidade, tem que tomar cuidado. Aqui foi na primeira tentativa, travou em 50%, voltou, foi buscar fundo, não rompeu fundo, voltou de novo formando talvez um fundo duplo dentro de lateralidade. O que mais se respeita são as extremidades da lateralidade. O fundo também respeitou? Sim, o fundo duplo respeitou. Mas ele foi buscar exatamente o quê? O topo da lateralidade, a extremidade. E travou no topo de novo. Chegou nessa região aqui de forma esticada, posso pensar em reversão? Confluência, só vou ter mais forte aqui a questão de resistência da lateralidade. Tinha gatilho? Não é gatilho, não é gatilho, não é gatilho. Pelo 5, inside candle também, porém nesse caso aqui acabou pagando, voltou e travou em retração, isso aqui, se eu marcar, posso até levar em consideração retração, foi 61 travou, voltou, tava com cara que ia romper máximo, mas nessa hora aqui não tinha muita agressão da UBS, a XP estava vendendo, dando liquidez para algum outro player, mas não era a UBS agredindo nessa região aqui. E aí não tem critério para reversão, simplesmente travou nessa região de topo da lateralidade de novo, e aí voltou, rompeu as médias, tinha cara talvez que ia formar um topo duplo aqui de reversão, e aí, se eu for marcar retração de fibra,
Ah, travou em 50% de novo? Pode ser, travou em 50% e essa rejeição aqui desse fundo. E voltou. E aí esse candle 61 chegou a romper máxima, cutucou. Se eu for considerar a linha reta, aqui, deixa eu ver. Chegou a cutucar sim, pegou a liquidezinha, mas não deu sequência, não tinha talvez muito fluxo para dar sequência à força compradora. Voltou pro back de médias. Posso considerar que elas estão começando a criar tendência. E aí fica travado. Aqui a gente já começa a ver que se for subir já tá ruim, porque temos 2 topos, 3 agora e 2 fundos. Possivelmente, se eu duplicar, canal, que realmente foi até o fim do dia, só que depois começou a formar um canal mais afunilado, que depois eu mostro um gráfico branco. É gatilho para mim de 73? Não, porque não tem risco retorno pavio do 61. Travou nesse pavio, topo do dia de novo, bate na 20, não é a 20 que tá forte, tá subindo em canal mesmo aqui, sem muito volume, quebra a 20, não consegue mesmo romper o topo, faz aqui um pullback, não é bem pullback, meu operacional não tem pullback das 50, aqui poderia ser setup da 50? Não, porque está próximo da 20, mas travou na 50, posso considerar que é a 50? Posso, tenho um tempo sem testar ela, e a região desse fundo aqui também, tá formando um caixote nessa região também. Renovou topo, rompimento falso, voltou, quebrou todas as médias e finalizou praticamente quebrando até a média 80. Um gráfico branco que fica mais fácil de ver, a gente teve um afunilamento aqui, esse movimento de alta, bem complicado, foi derivado de um fundo duplo aqui atrás, que teve uma sequência compradora interessante. Então, essa força compradora foi interessante, essa aqui não foi, porque caiu com candles de rejeição, demorando demais para cair. Essa de subida só teve um candle de convicção, agora essa aqui já teve mais de um candle de convicção, uma sequência bonita. E quando voltou, pode ser um dos motivos também para não ter conseguido cair mais, porque 2/3 de força compradora travou, junto com retração também. Não conseguiu de novo romper e foi subindo, afunilando mesmo, ficando bem feio aqui. Até que rompeu no fim do dia, formando talvez até um mini canalzinho aqui. Mas no geral, se eu marcar o caixote, a gente até teve o rompimento. O rompimento do caixote, mas olha como que rompeu. Rompeu com dificuldade. Tendências ruins. Se eu desenhar aquela questão dos tipos de tendência, essa tendência aqui, vamos começar aqui embaixo. E vai seguindo a linha. E quero para fazer esse topo aqui, para ser uma tendência boa. Romper, voltar no topo anterior e voltar a subir. O que esse topo fez? Rompeu, tá rompendo o máximo. Segurou mais ou menos aqui para depois voltar a subir? Não, voltou. E quase que eu rompi esse fundo aqui, que tinha essa sombra aqui, e quebrava a teoria de down de tendência de alta. Volta a subir, renovou o topo. Tá em tendência de alta. Não tem como negar, mas uma tendência boa? Não. Volta, quebra o topo anterior de novo. Volta a subir. Não renovou máxima aqui, que essa máxima foi até aqui em cima. Volta a cair, quase quebra esse fundo. Ainda bem que não quebrou, porque enquanto não quebra, a tendência de alta de teoria de down ainda está válida. Renova topo. E aqui começou a quebrar esse fundo. E aí fechou testando este fundo aqui. Tendência de alta ruim. Não posso negar que foi movimento de alta, mas tendência ruim. Isso aqui não é tendência, igual no dia anterior. Não é tendência. Isso aqui é lateralidade, teoria de down básica. Começou o dia assim. Se caiu, era para talvez o movimento do retorno segurar mais ou menos aqui e voltar a cair. O que o movimento fez? Quebrou o topo anterior. Se é para subir, então, faça uma correção e volte a subir. O que o movimento fez? Voltou forte. Se for para cair, então, que quebra esse último fundo e caia. Não quebrou. Então, renovou o máximo. Ah, então é tendência de alta? Beleza, tendência de alta, né? Vai fazer isso. Não fez. Quebrou o fundo anterior. Quebrou tendência de alta de down. Aí, tá, então faça um pullback e volte a cair. Não fez pullback. Aí não quebrou o topo anterior também não. Ficou aqui. Tá, foi quase na máxima. Aí resolve, vai ser o quê? Aí quebra o fundo de novo, mas aí trava nesse fundo. Isso aqui é consolidado, congestão, sei lá, o pessoal fica falando congestão, consolidado, mesma coisa. Travado, lateralidade, um dos ciclos de movimento de down. E hoje foi já diferente, hoje não foi lateralidade, hoje foi uma tendência, só que ruim.
não vejo nada a ser feito. Então, o gráfico branco eu mostrei, média também 200, tentou sair dela aqui, tava ficando bom, espero que fique fora dela, fique longe dessa média de 200, que seja para cima, que seja para baixo, mas que fique longe dessa média de 200, porque operar em torno dela é ruim. De macroeconomia, que a gente tinha antes do pregão, como é que estava a situação lá fora. Já comentando, resumindo, que o movimento inverteu tudo durante o dia, então antes do pregão estava de um jeito, durante o dia inverteu tudo, então acho que foi um dia bem confuso mesmo. Mas antes estava assim, ó, índices europeus em alta, índices asiáticos em queda, sendo que Hang Seng, China e Nikkei, Japão, estava mais de 1% de queda. Minério estava acompanhando o movimento da Ásia, estava em leve queda. Aqui fecha mais ou menos umas 4 horas da manhã, quando a gente entra pro pregão, fecha 4 horas da manhã. Depois abre de novo e fecha meio-dia, aqui no nosso horário. Então, o horário que a gente entra, minério fechou de madrugada em queda. O petróleo, naquele momento que estava funcionando ao vivo, futuros, né, também, caindo. Juros americanos futuros americanos estavam caindo. DXY caindo. E S&P também caindo. Que porra é essa? Praticamente o único que tava aqui subindo é índices europeus. Então, no geral, é praticamente sangue, mas DI, como é que fala? Dólar tava caindo, mas juros americanos também? O S&P não era para estar subindo? Ou vice-versa? Uma confusão. Então, o cenário de abertura tava mais para queda, só que nós tínhamos um BOzinho, que a abertura hoje nós tínhamos notícia importante, Brasil, IPCA, que mede se o Brasil está em inflação ou deflação, mas é conhecido como índice da inflação, porque a maioria das vezes vem como inflação, mas enfim. E aí estavam esperando 0,47 e o anual também aqui estava 4,63 e ambas vieram bem abaixo do esperado. Isso é muito bom, primeiro raciocínio, né? Muito bom para o Banco Central aqui continuar reduzindo os juros. Só que essa notícia ela não saiu 9 horas. Ela teve diz, né, o IBGE, que houve um erro do sistema lá, não sei o que, e que sem querer ou por querer, sabe-se lá, divulgou essa notícia praticamente uma meia hora antes, ou 8 horas, uma hora antes. E aí muita gente começou a compartilhar nos grupos de WhatsApp, então a notícia teve acesso a algumas pessoas antes. E aí, por causa da notícia, o gap acabou sendo de alta, precificando, né? Porque o movimento foi bom. Primeiro porque ainda também teve volatilidade de alta, mas ele depois começou a corrigir, porque o cenário lá fora não estava interessante, estava um cenário ruim. Só que aí teve a abertura das ações. E o primeiro movimento fica aquilo, vai subir, vai cair. Nenhuma ação abriu forte, igual dias atrás a Vale já abriu disparada 2% de alta, nenhuma. Aqui foi 0,30, 0,10, nada definitivo. E aí no primeiro movimento estava uma subindo levemente, outra caindo, indeciso. O movimento até rompeu o fundo, aí começou a notícia aqui dos Estados Unidos, o candle 19, então teve a influência da notícia dos Estados Unidos, o movimento das ações aqui, e teve aquela volatilidade. Geralmente notícia não está criando tendência ultimamente. Algumas sim. Por exemplo, dia 13 de dezembro, não sei por que diabos aquele dia subiu tanto o índice, acho que foram 4 mil pontos no dia, tudo por causa de uma decisão de juros dos Estados Unidos que veio conforme esperado. Mas aquele dia foi disparado de tarde, não parava de subir. E bem estranho. Mas outras geralmente não estão criando tendência. Na época da pandemia, eu operava muito notícia. Pegava muito movimento porque tinha tendência de criar tendência. Só que ultimamente já tem um ano aí que eu nem uso mais a minha planilha de análise de notícia, porque eu tinha uma planilha que eu analisava notícia por notícia, analisava como que o índice abriu antes, por exemplo, vamos supor que o viés lá fora estava de queda, o gap foi de queda, foi de baixa ou foi de alta? Contradisse, né, na verdade, o que aconteceu lá fora? Aí eu anotava tudo isso, colocava notícia 9h30, como que reagiu para baixo, teve o mesmo movimento que do gap, porque às vezes tinha esse padrão do gap, 9 horas,
10 horas, a abertura das ações geralmente tinha o mesmo movimento que 9 horas. E 10h30 com a abertura dos Estados Unidos tinha o mesmo movimento das 9 e de 10 horas. Só que isso não respeitou mais depois. Então, eu não olho mais. E aí, essa notícia aqui é como se fosse inflação também dos Estados Unidos. E ela, no primeiro movimento, o PCI, né? O anual veio abaixo do esperado e o mensal veio conforme esperado. E teve outras duas notícias relevantes, que é gastos pessoais, que estavam esperando com 0,4 veio acima. Então, né, as pessoas estão gastando mais, gastos pessoais. E consumo também, de consumir, também teve alta. Então, isso aqui pode ser uma situação que eu acho que a interpretação desses resultados de hoje vai ser, talvez, acumulado com as próximas notícias da semana que vem, por exemplo, payroll, para ver se realmente como que vai ser a decisão da taxa de juros em maio, se vai reduzir, se também não vai reduzir em maio, porque isso aqui veio acima do esperado. Mas o movimento simplesmente não reagiu hoje. O dólar principalmente, não foi só aqui, lá fora também foi travado, tanto é que o S&P, ele fechou em doji. Fechou em doji, mesmo com volume alto, mas doji. E o DXY, doji também. Não teve. Tudo que andou para cima e foi para baixo, fechou no zero. Não teve movimento praticamente de tendência. E aí, durante o dia, começou as loucuras. Todas as ações durante uma parte do dia começaram a subir. Tudo. IFNC, Vale e Petro. O que aconteceu? Quem começou a puxar esse movimento primeiro? Foi a Vale. A Vale já desde o início começou a dar indicação que poderia subir, porque aquele efeito manada, né? Ontem saiu a questão da justiça condenar a Vale em bilhões. E também teve essa questão da notícia aí do Manteiga entrar na presidência da Vale. E aí agora, hoje, acabou saindo depois a notícia que ele tá para fazer um anúncio que nunca houve essa hipótese, que talvez se teve, ele nem estava pensando em entrar. Mas o mercado já reagiu bem em relação a isso. E não só por isso também, mas o minério de ferro lá fora, até meio-dia, acabou fechando em alta, tá? O minério de ferro fechou em alta. Então, Vale puxou bem hoje. Tanto é que se eu for olhar aqui, o movimento da cotação, ela foi uma das que mais, foi a segunda que mais teve movimento de alta. A primeira, Petro, aqui a Vale. E a FNC foi depois, pegando o bonde das 12 aqui, mas foi Vale que puxou muito. Vale puxou mais do que Petro. Mas Petro também ajudou, né? Acabou ajudando. O que aconteceu com Petro? Petróleo estava caindo, eu disse sobre isso. Petróleo caindo no início do dia, só que teve uma virada. Teve uma virada do movimento. Que hora que foi? Vamos confirmar aqui. 2h40 da tarde. Teve um movimento de alta. Não sei se foi essa hora, mas saiu uma notícia. Esse final de semana vai bombar, pelo jeito, hein? Que um navio petroleiro lá no Mar Vermelho acabou sendo bombardeado e aí começou o petróleo a subir. Porque finalmente, né, por causa desses casos lá no Mar Vermelho, o petróleo está reagindo. Não só por isso, mas a questão da demanda nos Estados Unidos está alta. Ainda mais agora que a notícia de hoje veio falando que gastos pessoais e consumo pessoal também real está aumentando. Então a demanda está forte ainda. E veio o PIB ontem dos Estados Unidos acima do esperado. E aí vem a questão, como é que vai ser os próximos dados de inflação? Vai ser ruim de novo? Para talvez nem reduzir os juros em março? Ou, na verdade, maio, nem reduzir em maio? Outra coisa que teve um movimento do nada. Teve a notícia, né? 10h30 aqui. Aí teve volatilidade dos juros dos Estados Unidos. Teve um movimento de alta. E aí, juros dos Estados Unidos, só praticamente os curtos fecharam em alta. O resto fechou mais negativo. Então, ajudou o índice aqui a performar em alta, mas bem lento. O dólar não performou, ficou travado o resto do dia praticamente. E o que eu preciso falar, por exemplo, do fluxo, que é muito interessante nesses dias estranhos, que a gente teve aqui no índice hoje. Vamos analisar a XP. A XP aqui, o índice no início do dia teve um movimento de baixa bem lento, aqueles candles em rejeição até umas 10 horas. XP estava comprada. E aí chegou mais ou menos 10 horas, ela começou a zerar todos os contratos, depois comprou de novo e depois virou. Essa virada aqui foi o movimento que a gente teve, deixa eu ver, 11h10. 11h10 no gráfico aqui, nós tivemos esse movimento de alta todo aqui.
ela vendeu dando liquidez. Ela comprou aqui no início do dia, o movimento caiu muito lento porque não tinha outros players agredindo aqui tanto nessa região, foi caindo bem lento. Aqui nessa região ela vendeu muito rápido e teve o player que ajudou esse movimento a subir. Vamos ver se foi UBS que estava ajudando. A UBS aqui, ela ajudou boa parte desse movimento, mas olha depois, até chegar a cruzar aqui o movimento. Subiu, mas de forma bem lenta, porque a XP não estava dando aquela liquidez toda clara aqui para UBS. Olha o movimento dela. Travado. Olha a UBS. Mais claro o movimento, mas não teve. Então o preço subia de forma bem lenta, sem muita parceria das duas. Tá acontecendo isso nos últimos dias. Não tá tendo aquela parceria toda. Elas são os players mais confiáveis que eu acho do fluxo do índice pra gente acompanhar. Antes eu acompanhava outros, mas eu não gosto, por exemplo. Vamos acompanhar aqui a JP Morgan. A JP Morgan comprou desde o início do dia, então o movimento era para subir forte igual desse jeito? Só por causa dela estar posicionada bem aqui? Às vezes não é, porque ela pode estar comprando de forma passiva, colocando lá em forma de ordem limitada. Aqui a Goldman estava comprada também. O índice subiu tão fácil assim? Não, foi subindo de escada. Ativa só foi comprar mesmo às 16h45, na verdade aqui. Comprou rápido e depois parou. E aí é o segundo player mais comprado do dia, eu vou considerar ela. Estava parada nisso do dia, não fez nada. Então considero mais a UBS e a XP e é muito bom acompanhar as duas. Já o dólar já tem um movimento mais peculiar. Em relação a o que pode acontecer semana que vem, notícias semana que vem, que tem payroll, vai ser virada do mês, vencimento do contrato do dólar. Tá chegando aí o feriado de carnaval, mas antes também vai ter o feriado de ano... É tipo ano novo lá na China, esqueci como é que se chama, que fica dias fechado o mercado chinês. E geralmente essa época não é tão interessante para o Ibov, mas vamos ver se esse ano vai ser diferente. Mas eu vou dar mais detalhes no domingo e a gente volta então domingo para o estudo semanal.